Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, amiguinhas e amiguinhos, sejam bem-vindos a mais uma semanada de Vamos Viajar na Maionese. Hugo Van der Ding. Olá, Tiago. Sem corantes nem conservantes. A falar com os teus amiguinhos. Sim, imaginários. Então vai lá jantar com os teus amiguinhos. Ui. Como é que estamos, Hugo? Estamos bem. Mais uma semana na nossa vida. Mais uma semana, mais uma viagem. Mais uma semana de muitas saudades que tivemos vossas. Verdade. Mas isso já sabem, de E sempre. tuas, eu também tive. Agora também hoje em tive. dia só nos vemos nestas coisas. Por acaso, sim, nestas ocasiões profissionais. É verdade. E são as piores, efetivamente, que temos um do outro. Da nossa vida em geral, este talvez seja o momento mais baixo. Trabalhar, Da nossa conviver com semana. pessoas e trabalhar, imaginem. Continuem a partilhar os episódios, a comentar as coisas. É muito engraçado percebermos alguns comentários. Como é que é possível? Vocês falam com o próprio programa e isso interessa-nos muito. E partilharem, sobretudo, histórias que fazem parte da vossa vida, sejam elas de índole de tragédias, como frequentemente trazes aqui, ou coisas altamente positivas, como saberem, efetivamente, que não são netos do vosso Madame avô. Calado, ao contrário de Matilde Calado, que é de facto neta dessa senhora. Ouçam esse episódio. Em especial, esse episódio dedicado à nossa videógrafa, mas são velhas contas do Tal e qual. passado. Hoje vamos abrir o nosso frasco. Ui! E vamos andar com uma viagem. Começamos com uma parte que os portugueses levam muito em gosto e depois vamos para outras paragens. Álcool! Ora, também eventualmente. Portugal, nós sabemos, não está no pelotão da frente da economia europeia. Não. Politicamente também é só lixo. Educação, não, também. Educação também não. Hospitais estão Não. fechadas. Vias de comunicação, não. Estradas, tem duas. Futebol, é verdade que dão-lhe uns toques na bola É e fixe. tem corrido bem, Sim, mas sim, também sim, não é sim. todos os dias. E não vai é? acabar, não é? E todos jogam todos fora. Não sei se já Citando perceberam. uma nobre figura, vai acabar a mama. Um dia acaba Ronaldo, não é? Um dia acaba. Mas vem sempre outros Vem também. sempre Já havia a outros. geração Sim, do sim, Figo sim. e tudo Claro, mais. claro. E do Eugénio. Por acaso isso é muito próprio interessante. Um dia podíamos explorar uma ideia, que é essa ideia finíssima de que com uma geração se acaba a glória das glórias de qualquer coisa, das artes, do Sim. desporto. É verdade, frequente mas esse depois, fluxo. mas depois Claro, o mundo claro. vai sempre, ou seja, à medida que morre um grande escritor, também seguramente está a nascer Está a outro. nascer outro, Sim, claro. a parte cultural tem talhado um bocadinho a maionese ultimamente. Mas sim, é verdade. Tudo isso é verdade, mas há uma coisa muito particular em que Portugal é dos países que está mesmo à frente dos outros. Ai, que suspense! Por exemplo, sabias, Tiago Ribeiro, que Portugal Diz-me. tem a maior omelete do mundo? Agora já não tem, se já tenham comido. É verdade, Ferreira do Zezer, que é a terra produtora de ovos, claro, não é? claro, Aquele claro, ovo claro. Zezer, como é que se chama aquela marca? E decidiram lá em Ferreira do Zezer, à falta de melhor do que fazer. Provavelmente ainda não havia televisão, não se vê. Por acaso gosta muito, um sítio muito bonito. Tem sítios É lindo. incríveis, sim. Sim. Praias fluviais incríveis. Pois tem, hein? pois tem. Ali perto, para os lados Eles do mar. apanham, para lá de tomar, sim, eles apanham da barragem de Castelo de Bode. Tomaste o quê? Não tomei nada. Quem vai para Abrantes. E conhece essa piada? É uma piada extraordinária. Quem vai para Abrantes, na estrada, deixa de tomar atrás. É uma graça, aquela zona. E então, a Ferreira do Zezer, assim, se fores pela estrada, não é? Eu percebi, Em direção a regional, Abrantes. piada regional. Deixa de tomar atrás. E decidiram pegar em 100, como é que isto se diz? 145 mil Nossa. ovos. Falas a sério? Falo. 145 mil ovos? Infelizmente falo. E decidiram fritar tudo numa frigideira, assim mais ou menos do tamanho do próprio Ribatejo, e fizeram quase 7 mil quilos de omelete. É a maior omelete do mundo. Mas a omelete foi só o pequeno almoço desse grande país que é Portugal. Para o almoço, sugiro um arroz de lapas. No caso, o maior arroz de lapas do mundo. Foi cozinhado portanto, isto aqui já saímos do continente. Este tipo de loucura já não é em Portugal continental. Como Até porque lapas, claro. Porto Muniz, na Ilha da Madeira. São tão boas. É verdade, o maior arroz de lapas do mundo. E se ficaram com fome, temos para a sobremesa o maior bolo rei do mundo, ou até, aqui já é mais entrada, o maior pão com chouriço do mundo. Tinha mais de um quilómetro, não sei se tinha mais de 1 quilómetro, mas é o maior do mundo. Tão fora. Um quilómetro, é verdade. O que é que passa na cabeça de alguém que está com os amigos e diz:
Bora fazer o maior. É droga, com Pois. certeza, não E é? que não é boa, efetivamente. É droga má, não é? Sim. Estamos a falar de zonas particularmente fustigadas pela droga. Ferreira do Zezo, Porto Menino. claro. Os dados não enganam. Estou a brincar. Mas também não é só cozinhar. Portugal é ótimo a bater palmas e nós somos dois belíssimos exemplos. Claro, tudo. sim. E nem estamos no regime soviético, entenda-se. Sim. Sim, que é aquela. Grande líder, grande líder. O primeiro a parar morre! 2006 era o ano e aconteceu, está comprovada, a mais ruidosa salva de palmas do mundo. Foi num concerto do Tony Carreira. Milhares de fãs, todos ao mesmo tempo, aplaudiram com tanta força que se ouviu provavelmente em Marte. Claro. Portanto, havia vida em Marte. Sim. E os próprios marcianos disseram: vamos embora. Má vizinhança é a pior coisa do mundo. Ai, não. Os marcianos já lá haviam. Claro. Só que já lá havia marcianos. E só que os marcianos pegaram nas suas naves. Sim, é a e disseram hora. assim: eu com vizinhos, Sim. eu trabalho de manhã, Opa, claro. A lei do ruído interplanetário. tal e qual. Tu sabes que os marcianos trabalham por turnos. Não e sabia. portanto é particularmente grave tu teres vizinhos que façam barulhos durante o dia. Inadmissível. A maior parte deles são pessoal de antes dizia-se hospedeira, hoje assistentes Assistente de bordo. bordo, São assistentes sim, de bordo sim, nas sim. próprias naves. Claro, Há uma claro. companhia grande. Claro. Marcianos Airlines. Air Mars. Air Mars. São as duas grandes concorrentes. Pois é. E depois há o clássico dos clássicos, como não lembrar o dia já da sei como inauguração é que vais. da Ponte Vasco da Gama, 1998. E como é que se inaugura, que era na altura a maior ponte da Europa, depois, meses depois, foi ultrapassada por uma ponte na Escandinávia. Não É podem muito- ver uma camisa lavada também, esses. Sim, eles ficaram É logo, ofendidíssimos. Uma coisa é Maior. em França, em Espanha, até em Espanha, Itália. Agora, em Portugal, temos que fazer outra Ultrapassados já. por Portugal. Façam já outra para não ser. Como é que se inaugura a maior ponte da Europa? Muito simples. Prepara-se uma feijoada para 15 mil pessoas, patrocinada, lembro, pelo detergente Fairy. Esse é que era o grande catch da coisa. Tudo ótimo. É tudo ótimo. Não? E é comprovadamente a maior feijoada, mas isso é aquele disputado, porque não sei se fazem feijoadas daquela maneira em muito mais sítios. O Brasil tem a sua feijoada muito diferente da portuguesa, mas é a mesa mais comprida do mundo, ocupava uma grande parte da ponte, eu acho que não era, se calhar, não pode ser toda. E é provavelmente também a maior azia coletiva naquele... Estaríamos a falar assim, sei lá, de cor 10 km de mesa, não é? Não, Uma coisa depois, talvez, sim. enormíssima. A ponte tem 16. 16, penso eu. pronto, imaginando Mas era aqui muito, alguma nós folga. lembramos Claro. imagens. São épicas essas imagens de pois helicóptero são. e pessoas passearem na ponte. Sim, a 15 bancar. mil Sim, pessoas, é Bem, muito. muito E depois foda. acabou por ser um golpe de gênio publicitário, porque a ideia era da Fairy e com uma garrafa de Fairy, que é mais ou menos 1 litro, mais ou menos, que eles roubam sempre, não é? Claro. A pessoa olha e diz: está Só cada vez mais deve caro. ser 1 litro. Sim, sim. Mas eu, cá em casa, Só. vou depois confirmar tudo. Sim. Eu compro 1 litro de lexívia, vou ver se tem mesmo 1 litro. Olha, os ratos desta vez E eles- meteram menos. Porque é como 1 cêntimo no supermercado. Claro. Não tenho 1 cêntimo. Sabes, posso Sim, ficar sim, a ver sim. 1 sim. cêntimo. Isso praticado várias Mas vezes por ninguém dia. De antes, porque hoje ninguém paga com dinheiro, não é? Pois. Mas pronto. E então conseguiram lavar, é verdade, 1 litro lavou quase 15 mil pratos. Mas quem lavou foi quem tinha estado a comer. Por acaso eu não sei, eu acho que aquilo tinha A serviço sério? era a serviço à francesa. Pois. Abandonas, não é? Tinha lá, exatamente. Agora, todas estas coisas, as omeletes, as salvas de palmas, as feijoadas, as mesas, o maior arroto deve ser português, com certeza, são verificadas e certificadas pelo livro dos recordes do Guinness. E é a história desse livro que hoje vamos contar. Ai, que máximo! Abrimos as páginas a esta hora das palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Oh, Tiago, tu deixaste dar água às plantas? Sim, olha, estou a poupar para continuar a jogar. Poupar na água? Ai, sim, mas elas aguentam. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos, opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos num dos livros mais entusiasmantes, Boa. talvez, Eu adoro. adoro. De alguma forma está ali o mundo compilado, sobretudo o mundo mais louco, É tal e qual e isso. fora de série. Sim. O meu primeiro é de 1986 e eu devorava aquilo, achava aquilo incrível. Eu já comprei uns quantos na Feira do Livro.
Sim, na Feira porque do Livro. tens E antigos. diga-se, na Feira da Ladra, de vez em quando aparecem assim uns mortos que ficaram lá. É verdade, É verdade. Eu ficava fascinado, as maiores unhas do mundo, assim, Sim, umas sim, coisas sim, assim. os cabelos. E essas Sim, coisas, lembro-me de sim, ver sim. isso. Era um faquir indiano, pai, que tinha os maiores cabelos e as maiores unhas. Isso, obviamente, num tempo pré-internet, teria Era outro, incrível, não é? era Uma incrível. outra. Tinha algumas coisas vagamente interessantes de história e ciência. Científica, Tinha, claro, claro. mas sim, tinha assim, há umas coisas, o maior monumento, ou um monumento mais antigo, essas coisas assim, mas a maior parte deles eram de facto coisas muito disparatadas. Só que para sabermos a história deste livro, vamos ter de pegar o nosso frasco de maionese tem uma tampa, não é? Como todos. E o Tiago e eu montamos nessa tampa e vamos deslizando por um vale. Vários sim, vais sim, sim. de maionese abaixo. Sim, sim, círculos. É É verdade. o círculo de Dante, mas da maionese. Tal e qual. Vamos afundando. Tal e... exatamente. E desta vez vamos viajar com a nossa maionese até à Irlanda. Não é surpreendente. Este nome Guinness é uma marca muito famosa de cerveja e tem tudo a ver com o livro. Não sei se tem presente, mas tem tudo a ver com o livro. Sério? É exatamente o que dá. Mas vamos até ao dia, sabemos o dia certo em que nasce a ideia deste livro. O dia 10 de novembro de 1951. Uau! Bem, estou estupefacto. Conhecer a cerveja a vida toda e o livro a vida toda É e verdade. nunca os ter relacionado, porque para mim é só um apelido. Um é só- apelido, sim. yeah. Um dia, estou sempre a prometer coisas, não é? Mas um dia vamos contar a incrível história da família Guinness, que é a família da cerveja, e as suas ramificações. E aqui vamos primeiro conhecer outra figura, um tipo chamado Sir Hugh Beaver. Beaver em inglês pode ser também um grande palavrão. Sobretudo se estás na Irlanda, isso deve ser de outra forma, qualquer que não é assim mais mais Mas enrolado. este nome até é bem em inglês. Sir Hugh, que é como se diz, vocês não sei se dizem Hugh, mas este nome é Hugh. Hã? Que era o diretor da Guinness, CEO. E ele CEO. vai- Não, CEO. Hugo. Era o diretor, era o presidente. E ele vai caçar. É uma coisa que os ingleses e até os irlandeses adoram, é matar animais. Sim, sim. Fazões, é. E ele vai, está lá nos pântanos, na sua vasta propriedade, com os amigos. Badum! E passa. E ele, temos a imaginar, nos anos 50, eles vestidos a preceito da caça, aqueles fatos todos incríveis, com a sua espingarda, batom. E está um bocadinho para se gabar dos amigos, cheio de classe, passa um fazão e ele faz tchic, tchic. E vira a espingarda para a sua própria boca. Isso Olhem, não é verdade. olhem esse truque. Olha o que eu sei fazer. Não tem graça. Não tem graça nenhuma, até tinha que ser com os canos cerrados. Claro, senão não dá. claro. A menos que ele fosse com os pés. Mas não foi nada disso que aconteceu. Ele viu um fazão e para se gabar aos amigos, como fazem os caçadores, Ora, esta. pum, só que escapou. O fazão lá foi-se embora, ele não conseguiu acertar, Sim. péssima pontaria. Agora, isto não é a pior coisa que pode acontecer a um caçador. Que E a má uma pessoa em onda. geral. Uma bala. Uma bala perdida. e as balas caríssimas, não é? Claro. Não é que ele precisasse. Sim, graças mas a Deus também podia. era poupado também. Eu sei, mas Sim. exatamente. Claro. Quantos mais tem, parece pior são. Aquilo era fazona, aquilo não era fazão. Tal e qual. E ele, muito frustrado, o nosso Saiu começou a fazer uma coisa que os caçadores, os pescadores, o ser humano em geral, foi. Isto é a culpa. Foi de fazão. Isto é um fazão, pá. Estes fazões são tão rápidos. Fugiu-me aqui um pé, eu deslizo. Não, era fazão. Foi mesmo mesmo, fazão, só fazão. Epá, claro. estes fazões são muito rápidos. É muito difícil matar um fazão. Sim, sim. O fazão é. E disse ele. O fazão é a ave mais rápida da Claro, Europa. claro. E os amigos É a disseram puma assim, do ar. tal e qual. Eu acho que esses fazões voam muito. Aquilo é Não, uma é galinha, lento, é não é? lento. Aquilo pede licença uma asa à outra. Exatamente. Eu costumo vê-los tipo em galinhas. Sim, parado. sim. No Museu da Cidade de Lisboa há uns Tens quantos. fazões? Ah, ali uns que quantos, sim, engraçado. sim, sim. Eu lembro de ver muito. É muito Palácio de Pimenta? não são Não. pavões, fazões. Fazões não é? também, Fazões, tem lá sim. também. Pavões e fazões. São giro, vários, estão giro. lá. Na Holanda é muito comum, fora das cidades, nas autoestradas, tem sempre aquele. Cá também há, mas aquele separador central que é uma espécie de um bosquezinho, não é? Cá temos assim umas gramídeas e umas coisas. Na Holanda tens muito. Tens árvores às vezes, fazem mesmo uma espécie de um E bosque. ficam lá. E vês imensos fazões. Pois, Sim, pois, vês pois. mesmo imensos fazões. Mas percebes que aquilo não voa muito, não é? Fica Pois, assim, é uma coisa tipo. Sim, sim. Bom, mas os amigos acharam não é a ave mais rápida da Europa. E começaram cada um a dizer: não, a ave mais rápida da Europa. Foi uma discussão séria. Não, Sim, a ave sim. mais rápida da Europa é uma tarambola, por exemplo. Estou a falar aves que temos mais em Portugal, mas estão todas quaisquer. Não, é uma galinhola. Não, é o super-homem. E pronto.
E só que o problema é que nenhum deles sabia. Estamos em 1951, não há Google, não há ChatGPT, não há a minha avó. Minha avó já havia. Sim, já havia. Estava em grande. Sim, e conhecia algumas aves. Era uma ave de arribação, como se chama. E nem sequer há nenhum livro que desse a resposta. Ou seja, havia as enciclopédias. Só que como é que tu vais ver a ave mais rápida da Europa? Ou vais ver, lembras-te das 1500 aves e vais ver se alguma característica a característica, diz. claro. E pronto, e lá voltaram para casa sem discussão. Isto é muito engraçado, mesmo antes do Google, isto era uma discussão típica de, às vezes, nós na escola, no liceu. Claro. Quem é não sei o quê, não há internet para confirmar. Não sabes, não. Era quem fosse, tivesse mais. Sim, No meu caso era até eu. Eloquência, não é? Claro, a eloquência que ganhava. Se pensares bem, é a minha carreira. Se tu dissesses que era o Peru a ave mais rápida que há a história. Tal e qual. Sim. Se tu dissesse que a Maria Callas era americana. Claro. E cantora pop. Sim. Não, e completamente pop. Sim. E à noite ele vai para casa, está lá a falar com a mulher, ele diz assim: não me chateias outra vez, e ela diz: vamos embora. Os ingleses são educadíssimos, nada disto aconteceu. E enquanto embarcava provavelmente a terceira garrafa do whisky, pensou assim: quer dizer, eu sou o diretor da Guinness, porque ele pensou, estas discussões, isto é discussão de pub completamente. Claro. De bêbados que eu alimento com a minha cerveja. Ele pensou, se eu que sou o diretor da Guinness não sei qual é a ave mais rápida da Europa, imagino nos pubs os bêbados que bebem a minha cerveja, as discussões que têm em relação a estas coisas ridículas. E então portanto, ele também não tem ferramentas para isso. E então ele percebeu assim: o que o mundo precisa é de um livro capaz de resolver estas discussões de bar. Ou seja, é incrível. Um livro onde diga qual é o maior rolo de papel higiênico do mundo, a ave mais rápida, tinha sido ali o coisa. É quase o saber de impulso, não é? É as coisas, a tudologia, saber tudo. Claro. São muito interessantes. Sim. Eu acho que toda a gente adora este factoides Sim. Nós tivemos uma rubrica chamada Factoides de Merda. E pronto. E então ele passou assim: se os ingleses e os irlandeses passam metade da vida a beber e outra metade a discutir sobre estas coisas, porque estão alcoolizados. Sim. Coisas A cidade mais a norte de não sei o quê é Southampton. Faz todo o sentido. Claro, muito e a mais a sul é Northampton. E aquilo acaba com uma discussão de copos. Claro. E então ele pensou assim: já sei, isto era uma coisa incrível de marketing, que é a Guinness fazia um livro com estas curiosidades e oferecia-os aos seus clientes. Que gol! Um brindezinho, uma coisa. Discutam lá agora. Tal e qual. Ou seja, é quase um golpe publicitário assim: beba uma Guinness e tem aqui um manual para ganhar discussões. É gira a ideia. Sim. Agora, só para transformar a ideia do Sa e Biva em realidade, ele pensou assim: agora preciso de encontrar alguém que tenha pachorra, paciência, para ir procurar estas fontes, estas coisas todas. Ou seja, que tenha pachorra para passar horas e horas em bibliotecas a consultar tudo o que for possível, né? Por exemplo, agora estou a imaginar a maior abóbora do mundo é correr jornais americanos, pensares mais ou menos onde é que estará nesses concursos a mula russa, não sei o quê. Sabes? Claro. Pronto. Sim. A cena das aves, por exemplo, voltando ao tópico das aves, tinhas que estudar realmente as aves. E procurar todas para ver todas as características, claro. Delas, e portanto, alguém que tivesse muito pouco que fazer. E a solução vai ser recomendada por um funcionário lá da Guinness, que é um tipo que tinha dois amigos muito particulares. Eram gêmeos, Norris e Ross Witherow. Isto está a ficar melhor, está a ficar ótimo agora. Ele disse: olha, estes são dois irmãos, eles eram ambos jornalistas desportivos, mas eram sobretudo colecionadores de factos. E ele disse: olha, são dois amigos meus, eles são gêmeos, são dois irmãos gêmeos, eles não são bons da cabeça, como todos os irmãos. Mas é isso que estás à procura também. Claro, e ele disse: é perfeito, feito. Não me digas mais nada. Claro, para o casting, são atrasados mentais, era exatamente o que estou à procura. Aliás, hoje temos aqui a irmã gêmea também. Também, a terceira. Mariana Calado. E eles adoram, eles dizem, este tipo diz, eles vivem destas coisas. Deste lixo. Assim mesmo. Eles são essa tua ideia. Aliás, eles já tinham criado em Londres
uma agência que era especializada em encontrar dados bizarros para vender aos jornais. Que era, às vezes, para preencher espaço, não é? Claro. Abriu a maior ponte, essas curiosidades. Até porque esses dados também ajudariam a impulsionar a venda de jornais, não é? Porque toda a gente. É uma coisa muito pop. É uma Olha, coisa... vou dar até uma coisa que lembrei agora. Quando começou a internet a ser mais massificada, o Mental Floss, por exemplo, que eram. Lembras-te disso ainda? Não. Eram sites que compilavam as 10 maiores estações de metro do mundo. As 10 maiores. As pessoas têm muito fascínio por estas coisas. Isto era um trabalho destes jornalistas que andam à cata destas coisas. Lá a internet facilitou muito, mas o Mental Floss era basicamente essa coisa. É que temos que fazer essa viagem com 70, 80 anos no tempo. Bem, sim, 70 anos. Porque, anos 50, pá, porque hoje em dia realmente tudo se esgota numa frase: qual é a ave mais rápida do mundo? Vocês estão a googlar neste momento e estão a ter a resposta, e pronto, é um grande spoiler ao nosso próprio episódio. Muito não é? fascinante, é verdade. A demora é que é esse caminho da demora. Não fui ver. Por acaso não foste ver, mas eles vão ver e agora vão corrigir. O seu vão Nokia dizer, 312. Afinal, não é o Peru, Vanderdink. O Peru não é, definitivamente. É a galinha. É que são aves. É só imaginar. É da Europa, Uma ave com um grande porte, pesada, com aquelas patadas muito, muito fixas na terra, não vai ter impulso de... Ela não voa, não vai, não. Sim, tem um... é a tentativa. Faz uma ameaça. Sim. Bom, e então o nosso saiu, pensou, isto é perfeito, eu precisava exatamente de 2 atrasados mentais, obcecados por compilar estas no fundo, uma espécie de enciclopédia do bizarro, não é? Para as discussões de bar, que era o que ele queria. E, portanto, em 1954, estes Witherter puseram mãos ao trabalho e passaram meses e meses a compilar dados, a fazer telefonemas, não é? Porque tu consegues, vou ligar para a Agência Europeia de Ornitologia, claro. Fizeram lá milhares de telefonemas, trocaram cartas com especialistas em cada área, claro, óbvio. Passaram noites e noites sem dormir, imaginem, mas o resultado saiu no dia 27 de agosto de 1955, portanto, quase um ano. E é a primeira edição do Guinness Book of Records. Qual será a primeira entrada desse livro? Será dita... O Falcão Peregrino, uau. As Faz sentido. São e não podes matar porque são aves protegidas. Pois. Falcão Peregrino. E vê tudo lá estão sempre ratos, bem ratos. Ratos. Esta primeira edição tinha 198 páginas e era, quase parecia mais uma coisa daquelas que um dia vais encontrar no Alfarrabista do que propriamente um futuro best-seller. Nem se imaginava. Eles fizeram para aí, imagina, 1000 cópias, que é uma gracinha de dares aos teus melhores fornecedores, não é fornecedores, clientes, ao contrário, clientes que compravam a cerveja. E portanto eram mesmo 1000 exemplares e a ideia era pôr de graça em 1000 pubs e lá tinha esta gracinha. Era só uma de coisa gerar, sim. Só que o que aconteceu foi um caos absoluto. Em poucas semanas, os 1000 já tinham ido e as pessoas começaram a dizer: eu quero é ter isto em casa, eu quero é discutir em casa. Se é um livro, dá logo para bater. Sim, dá tudo. Os filhos, tudo. Para bater. Tudo deito. Tal e qual. Agora, não só para ganhar as discussões, que era a graça inicial, mas porque as pessoas ficavam, e nós todos, fascinados com esta ideia do. Tu lembraste? Às vezes, sem ires procurar, que era uma coisa de consulta, era tu próprio vais ver. Olha, sabias que o maior pepino do mundo está na Nova Zelândia? Sabias? Sabias que o tipo de o velocista mais rápido, enfim, estes recordes todos. E no final do ano, o Guinness já era o topo, já estava no topo dos best-sellers britânicos, portanto, de agosto até dezembro. Até porque há uma coisa aqui também interessante, subliminada, que é tudo que não for de condão de natureza ou animal ou pronto, da natureza pura e duro, tudo o que for do homem, recordes batidos, vão entrar aqui num despique. Há sempre a ideia claro. Fixar um máximo. É só a ideia de todos os outros tentarem bater esta. Tal e qual. É uma corrida. Uma indústria. Ou seja, a partir do momento em que tu começas a pôr um limite, o ser humano é assim, pões um limite. Este é o maior, então toma lá. Que já vais almoçar. Tal e qual. E isto tinha começado por ser uma extravagância de marketing. De repente eles percebem que criámos uma mina de ouro editorial. E depois, estes dois irmãos, estes dois gêmeos, os Witherer,
Wirter, começaram a dar. Eles davam a cara pelo livro, apresentavam o livro em todo o lado, sempre impecavelmente vestidos, dois gêmeos, dá assim, é tudo ótimo. Sim. Assim, um sorriso. E eles próprios tinham uma memória incrível. Eles sabiam muitas destas Eram coisas. Eram apaixonados já pela coisa, claro. Sim. E portanto eles davam entrevistas e sabiam coisas de cor. Os jornalistas gostavam de os espicaçar para ver, etc. Era uma espécie de enciclopédias humanas. E o sucesso foi tal que em 1956, portanto o ano seguinte, o livro chega à América, vende logo 100 mil exemplares nas primeiras semanas, portanto, de facto tornou-se uma máquina global e depois começa a ser traduzida em várias letras, em várias línguas. Portugal tem a sua edição, e nos anos 70 até já não era só um livro e tinha até o seu próprio programa de televisão na BBC, chamava-se Record Breakers, e aí eles eram apresentados pelos dois gêmeos, sempre muito impecáveis, e tinha várias coisas. E tinham miúdos na audiência que lhes faziam perguntas e eles respondiam de cor. Qual é não sei o quê, a curiosidade das crianças. Adoro. E depois também esta ideia das pessoas começarem a quebrar estes recordes que já existiam. E o sucesso deste programa foi estrondoso. Era um dos programas mais vistos da BBC. Estes gêmeos vão se tornar estrelas nacionais verdadeiramente. Bem, do nada, com uma ideia, destas ideias e com o apoio certo à ideia. Da Guinness, sim, que viu. Uau. Aliás, o Guinness hoje é quase mais associado ao livro do que à própria cerveja. Incrível mesmo, não é? Mesmo. Só que eram figuras públicas, de facto, pelos recordes, mas não só pelos recordes. Eles eram figuras públicas com opiniões políticas muito fortes. E é aqui que o destino vai dar uma volta e também a nossa viagem, porque um destes gêmeos, Ross Whittaker, não era só o senhor dos recordes, ele era também um militante conservador, ele era inglês, e era sobretudo um crítico ferocíssimo do IRA, o Exército Republicano Irlandês. E um dia lembrou-se de dizer em público, numa entrevista, que pagava do seu bolso 50 mil libras, é uma fortuna, estamos nos anos 70, a quem desse informações que levasse à captura de um desses militantes do IRA. E é aqui que, embalados pela nossa maionese, vamos fazer um ligeiro desvio até à Irlanda. É verdade. E vamos falar do IRA, o Exército Revolucionário Irlandês. É preciso recuar, estamos nos anos 70, talvez um dos auges das ações deste grupo armado, mas temos que recuar muito mais. Explicando, o Reino Unido, sabemos, são, vou dizer, duas ilhas grandes, depois tem uma data de coisas que também berlingas. Isle of Man. Partes que ficaram partidas, não é? São tipo migalhas. Sim, porque o planeta não tem culpa, o planeta não deixou aquilo ali, sim. A água devia ter feito o seu trabalho. Era suposto no início do planeta ainda não havia pessoas, quando as placas tectónicas, os tremores-terras, era suposto ir lá uma mulher à quarta-feira dar uma geral, tirar a geral, claro. E portanto limpar as ilhas. Nos Açores tens o caso do Corvo e das sim, Flores. Sim. Erros geológicos. Ouviram aqui primeiro. Eu disse sempre que as Flores é mais linda mesmo. Sim. Mas sim, os Açores são duas ilhas. Claro. O resto é o Reino Unido. É o Reino Unido, possível. Sim. Mas pronto, são as ilhas. Bem, numa delas, a maior, está a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, e noutra está a Irlanda. E eles gostam muito de dizer que durante 800 anos, 8 séculos, a Irlanda foi dominada e ocupada e explorada pelos ingleses. Eles têm um ressentimento enorme, eles têm uma identidade própria muito forte, uma língua muito ferida forte. latente, não é? Sempre, sim, tinham. E esta sensação de que somos dominados aliás, os ingleses rapidamente, ou não é rapidamente, mas ao longo da sua história, foram tomando conta do resto do território. São os reis ingleses que se juntam primeiro aos escoceses e depois aos galeses, ao contrário. Bem, e então chegam a esta altura, estão lá na ilha, e a Irlanda tem uma língua própria, o gaélico, não é? Uma escrita própria, uma cultura muito marcada, com poucos pontos de contacto até em relação aos... Estou a exagerar um bocadinho, mas sim, com uma cultura muito diferente da inglesa. E até uma cultura e, sobretudo, uma religião. Os irlandeses são católicos, fervorosos católicos, acrescentaria até, e os ingleses, desde o Henrique VIII, nós sabemos, são protestantes. O rei é o chefe da igreja anglicana. E, portanto, havia, para além de tudo mais, esta ideia, esta pressão, ou seja, este desencontro religioso. E claro, há estes séculos de dominação, e até no início do século XIX, 1801, a ilha é oficialmente anexada ao Reino Unido. Portanto, o Reino Unido passa a ser Reino Unido,
Inglaterra, Escócia, essas porcarias. Essas porcarias. Só que os irlandeses sentem desde o início do século XIX, pelo menos, a sua maioria católica, que vivem num regime, num sistema político e social que é controlado pelos protestantes e controlado em Londres, lá longe. E depois a própria história da Irlanda foi passando por períodos terríveis. A grande fome das batatas, que nós sabemos isso, Sim. que leva a uma imigração gigante para os Estados Unidos. Sim. Isso já conhecemos dos filmes, não é? São as grandes vagas de imigração que se fixam em Boston e Nova Iorque. E mudam. Bem, o presidente Kennedy talvez seja o irlandês mais famoso, mas não é o único todo. Mas é... E depois até é muito engraçado esse universo das máfias nova-iorquinas, que são maioritariamente irlandesas, não é? É muito, muito interessante. Mas há essa vaga gigantesca. E eles sentiam fome, miséria, imigração em massa para a América, imigração em massa. Tipo, grande parte da população irlandesa imigra para a América, a tal chegada ao... Faz parte do imaginário irlandês, as cinzas de Angela, um filme que deu... São muitos filmes mesmo em torno desse... Muito. É uma parte muito importante. Todos estes 200 anos são muito importantes. Bom, e então, claro, e fica lá uma resistência enorme aos ingleses. E depois, já no início do século XX, esta luta pela independência vai se intensificar. Nas primeiras 2 décadas do século XX, nós temos um momento decisivo, que é aquilo que se chama os Easter Rising, portanto os levantamentos da Páscoa, em 1916, que é uma insurreição armada em Dublin, na Semana da Páscoa. E não é inocente que eles tenham escolhido precisamente a Semana da Páscoa, esta ideia religiosa nós somos os católicos que estão aqui oprimidos, etc. É uma organizada por militantes republicanos e vão sozinhos de proclamar a República Irlandesa e vão tomar assim de assalto uns quantos pontos estratégicos, os Correios, poder, a Câmara Municipal, claro. etc. Só que é uma revolta que vai ser esmagada em poucos dias pelo exército britânico, que mandam para lá as tropas, os ingleses, mas numa repressão brutal, e fizeram um erro. Para além desta repressão com imensa violência, os ingleses acharam que se nós fuzilarmos os chefes os cabecilhas disto, a coisa mata-se. Uma espécie errada. Já estava disseminado. Eles olharam para a Hidra e pensaram, vamos cortar as cabeças. Foi o pior, porque eles transformaram estas pessoas de rebeldes em mártires. Portanto, passaram a ser os heróis daquele povo. E a partir daí, a independência tornou-se inevitável, porque para os resistentes ainda pediam mais poder, pediam uma situação de ter o seu próprio governo, de ser uma coisa híbrida, uma coisa ali a meio canal. Até propuseram uma coisa como a Escócia teve durante muito tempo e tem, sim. Aqui é uma monarquia dual, no caso tripla, ou seja, a Irlanda deixava de ser esta coisa anexada ao território, mas o rei de Inglaterra passava a ser também rei da Escócia e rei da Irlanda, que é muito... percebe-se? Tinha três coroas. E não esta situação em que eram mesmo anexados ao Reino Unido. E depois, claro, a partir daí, essa conversa sequer acabou na Irlanda. Claro. Agora queremos ser independentes e uma república. Queremos ser uma república independente. Em 1921, há guerrilha. Aqui começa a aparecer o tal IRA, parece um partido que nós já todos ouvimos na televisão falar, penso eu, o Sinn Féin, que é como se chama esta parte política, e o IRA é nada mais nada menos do que uma banda, não é, como dizem os espanhóis, um grupo militar e mais tarde terrorista do braço armado deste movimento. E portanto eles vão fazer, assina-se um tratado, a maior parte, estamos em 1921, depois de grande guerrilha e de grande luta da independência, essas coisas todas, o Reino Unido resolve fazer um acordo com eles e a ilha, metade da ilha, a maior parte, torna-se o Estado Livre da Irlanda, que é a atual República da Irlanda. Mas no tratado, a parte nordeste da ilha continuava inglesa. É aquilo que nós hoje conhecemos como a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Por acaso até tem uma coisa curiosa, que é, ela está afastada do resto da ilha, porque a parte mais próxima da Grã-Bretanha é a República da Irlanda, depois é no Nordeste que está a Irlanda do Norte. E permanecia, claro, nós sabemos, que a maioria ali era protestante e portanto ficou para a coroa britânica. Só que com este movimento, com esta Irlanda do Norte, nasce também um conflito
interminável, porque durante muitas décadas continuaram a existir católicos na Irlanda do Norte, não é? Nesta parte inglesa. Só que viviam completamente discriminados. Empregos zero, Pois, participação política zero, retaliação máxima. Claro. pobres, não é? Habitação zero, portanto eram os pobres da Irlanda do Norte. E a partir dos anos 60, muito inspirados pelos movimentos dos direitos civis americanos, Martin Luther King e todas essas figuras, eles dizem, então nós também queremos nos libertar destes movimentos. E vão à boleia de muitos outros movimentos independentistas desta época, como temos a ETA, como temos outros casos na América Latina também, destes movimentos, estas guerrilhas, estes grupos de guerrilhas. A resposta nos anos 60 dos ingleses foi ainda mais repressão. Mais repressão e mais repressão. Em 69 começa a haver confrontos gravíssimos entre católicos e protestantes, e o exército britânico vai entrar novamente em força em Belfast, que é a capital, e em Derry, e o que era para ser manutenção da ordem, portanto o exército está aqui para impor a ordem, transforma-se, é verdade, numa verdadeira ocupação militar. E aqui o episódio mais decisivo, em 1972, eu acho que já todos ouvimos, até está numa música muito conhecida, é o Domingo Sangrento, o Bloody Sunday, quando os soldados britânicos mataram 14 manifestantes desarmados, portanto a gente estava só a manifestar, precisamente em Derry. E aí a confiança entre católicos e o Estado britânico morreu ali. A Irlanda já era uma república, outra parte, mas estamos a falar da Irlanda do Norte, da sua minoria católica. E o IRA, esta banda terrorista, vai ganhar força com um apoio popular gigantesco, e passou a organizar atentados, carros-bomba, ataques a polícias e a militares e até a civis, não é? Ou seja, os grupos de protestantes iam fazendo guerra brutal também. Cada vez que havia um atentado do IRA, pois morriam mais não sei quantas pessoas católicos. E os anos 70 vão ficar conhecidos na história da Irlanda do Norte como The Troubles, os problemas, que é, na prática, uma guerra civil. Chama-se em história militar baixa intensidade, ou seja, não é uma guerra civil como nós temos, por exemplo, hoje onde é que temos uma guerra civil? Somália. Por exemplo, sim. São guerras, são guerras em tudo parecidas com uma guerra, claro, mas dentro do seu próprio país. Isto chama-se baixa intensidade, que é feita com guerrilha, com ataques, com essas coisas, mas matou milhares de pessoas. O IRA não escolhia só alvos militares, e aqui entramos em coisas mais quase da cultura pop, digamos assim. 1979, quem viu a série The Crown conhece esta história, que atingiram o próprio coração da família real britânica. O Lord Louis Mountbatten era primo da Rainha Isabel II, é o grande mentor e padrinho até do príncipe atual Rei Carlos. Sim, e é morto. Eles rebentam-lhe um barco onde ele ia, na costa da Irlanda, e morreu também o neto dele, tinha 14 anos, portanto foi assim um choque brutal. E sobretudo um choque que era, esta guerra da Irlanda tinha chegado à família real, isto é, matar um membro muito destacado da família real. Depois, 5 anos depois, em 1984, o IRA volta a abalar o Reino Unido, com um atentado em Brighton. Puseram uma bomba num hotel onde estava hospedada nada mais nada menos do que a primeira-ministra Margaret Thatcher. Estava lá, vê-se imagens dela cheia de caliça no fato. Não a mataram por acaso. Isto era o congresso do Partido Conservador, que ela era a líder, e era a primeira-ministra, claro. É uma expulsão. Morreram 5 pessoas, ficaram feridas mais uma data delas, e ela sobrevive por ou seja, ela ia entrar naquela sala 2 minutos depois. Ela sobrevive, e a Thatcher torna-se para os ingleses a cara da resistência contra o terrorismo. Então não vamos ceder a isto. Sim, com caliça no fato. Sim. E no dia seguinte lá está a hora marcada para a convenção, e diz: não vamos ter medo, não nos vão intimidar. E depois, nos anos 80, o mundo, isto era uma coisa um bocadinho ainda localizada, nos anos 80 o mundo fica a conhecer o IRA, a conhecer esta história, porque muitos dos presos políticos que estavam nas prisões da Irlanda do IRA começaram a fazer greves da fome muito públicas, dava nos telejornais do mundo todo. Um dos casos mais famosos, o Bobby Sands, ele tinha sido preso por ligações ao IRA e fez greve da fome durante 66 dias. E, como era acompanhado pela imprensa, as pessoas iam vendo ele a definhar, acaba por morrer na cadeia, e a Thatcher manteve sempre a mesma posição, que é:
crime é um crime, terrorismo é terrorismo, não me interessa se é por motivações políticas, nós não cedemos. E, portanto, morreram mais 9 presos durante desta altura e que transformaram-se verdadeiramente em mártires para muitos irlandeses, sim, mas para muitos ingleses fanáticos, não é? Os ingleses têm um trauma gigante. Até hoje não sei, eu vivi em Londres há já mais de 20 anos e de facto a preparação pública para ataques terroristas era gigante. Eu lembro-me, eu estava no metro e de repente o metro para, só ouves uma voz a dizer leave the train, sabes? E toda a gente até com uma calma olímpica, porque estão habituados, e em 30 segundos sais da estação, aquilo era numa estação, sais da estação, a rua é toda evacuada com uma calma olímpica e as pessoas estão habituadas, é que chatice. Portanto, eles têm muito cuidado. Durante muito tempo não havia caixotes do lixo em Londres, na rua, por exemplo. Todos esses sítios, ou havia muito poucos, esses sítios onde as bombas podiam ser postas, portanto, eles conviviam como a Espanha. E adaptavam muito a sua vida. Sim, tinha uma polícia muito preparada, porque foi de facto acontecia bastante. Só que a visibilidade internacional do IRA disparou, com muitos movimentos separatistas e independentistas a apoiar. Tipo uma liga internacional, não é? Entra num eixo internacional. Entra também na cultura pop. Talvez se lembram também o filme Em Nome do Pai, de 1993, com o Daniel Day-Lewis, que dramatiza um caso chamado Os 4 de Guildford, que são 4 jovens católicos que são injustamente condenados por um atentado à bomba. Depois descobre-se que não foram eles, estiveram presos. Lembras-te desse filme? Sim, vagamente. Com essa porcaria. Acho que E depois a história o que mostra ao mundo é a justiça britânica manchada pela maneira como reagiu durante os insensibilidade cultural. Claro. Não, mas sim, completamente fechamento, não é? Ou seja, nas palavras de Thatcher, de um crime a um crime, e nós não vamos ceder. Ainda por cima, uma atitude muito repressiva e matar 14 pessoas que estão só a manifestar é muito brutal. E depois entras numa coisa em que usas o terrorismo como justificação para os teus atos e o terrorismo justifica-se pelos teus atos também. Nós vivemos essa situação. Estamos a vivê-la entre Israel e Gaza, que diz, nós temos que agir assim porque eles são terroristas, e do outro lado dizem, nós somos terroristas porque vocês agem assim. E é uma coisa. É uma longa história sempre, não é? É muito mesmo. E claro, só nos anos 90 é que começa o processo de paz, vai culminar em 1998 nos acordos de Sexta-feira Santa, que foram nesse dia que foram feitos. Há um cessar-fogo, sim, há uma entrega de poder, e durou cerca de 3 décadas este conflito. O IRA desapareceu, claro, existe o Sinn Féin. Tinham ficado para trás 3.500 mortos nesta guerra. E agora, irmãos, não é? A ideia sempre de... Sim, claro, um país dividido, e faziam muros nos bairros, era uma coisa assim mesmo muito forte. Faziam mesmo muros nos bairros. Aqui moram os protestantes, aqui há uma piada, que é uma miúda irlandesa que chega à casa e diz, isto mostra, é uma graça, mas mostra um bocadinho o mindset, que diz: mãe, vou ser prostituta. E a mãe: o que é que tu disseste? Disse que quer ser prostituta. E a mãe diz assim: que susto, pensei que tinhas dito que querias ser protestante. É uma graça irlandesa. E então, aqui voltamos ao... Percebeste? Claro. Muito giro. Voltamos ao livro do Guinness, que se vai cruzar aqui com esta história. O tal Ross McWhirter, portanto um dos gêmeos, como vimos, em 1975 tinha oferecido uma recompensa de 50.000 libras por informações que levassem à captura de um dos militantes do IRA. E isso vai transformá-lo, claro, num alvo humano. E assim, no dia 27 de novembro de 1975, ele foi assassinado à porta da sua casa em Londres. É curioso, não é? O homem passava a vida a falar do maior pepino, da maior... Não estavas a contar com esta... Que viragem. Com esta... persona não grata. Claro. E foi de facto assassinado. E portanto acabou por ser morto no meio de uma guerra política, o tipo que passava o tempo a descobrir qual era o maior hambúrguer do mundo. O país ficou em choque, país que falamos de Inglaterra, claro. Porque era uma personagem adorava, da televisão, já tinha, claro, esse alcance. Sim, o Record Breakers, claro, perde um dos seus apresentadores, dos seus pilares. O próprio Guinness vai ficar marcado ali durante uma certa altura pela tragédia, que para uns é uma coisa boa, para outros é uma coisa má. O tal Norris, o irmão gêmeo, ele continua sozinho, leva este barco para a frente, só que sempre o peso desta perda, para de ser o irmão, naturalmente. Durante uns anos ele ainda vai ser a cara do livro do Guinness, mas já não era a mesma dupla perfeita. E o que é que acontece ao livro depois desta morte tão
que não estavam a contar. O livro sobrevive, até cresce depois dos anos 70, até se transformar talvez numa das maiores máquinas de entretenimento do planeta, é uma indústria, verdadeiramente. As edições são muito boas também, há que dizê-lo, não é? Capa dura, sempre graficamente muito bem apresentado. É verdade. Não sei se sempre foi assim, mas pelo menos as edições mais que o nos que eu chegam consigo mais comparar dos contemporâneas. anos 80 até hoje são sim, iguais, claro. é a mesma coisa, sim. E depois desta edição discreta de 55, como vimos que era para resolver as discussões no bar, de repente torna-se um fenómeno global. É quase, passam a ser uma chancela. Só existe qualquer coisa quando até vem no a Guinness. verificação. Sim, o olheiro do Guinness World Nós às vezes Record. usamos muitas vezes nas nossas biografias, quando falamos de um morto qualquer, de dizer, segundo o Guinness, é a pessoa que vendeu mais discos, por exemplo. Sim. É quase incontornável. Depois, nos anos 70 e 80, já havia, claro, edições em dezenas de países, muitas línguas, e começam a entrar recordes tão ridículos como quem consegue atirar um ovo mais longe sem o partir. Que vamos tentar precisamente agora. Sim, a partir deste momento. Sim. Ou quem consegue comer, sabes as salsichas? Não. Tens 3 minutos para ver quem consegue engolir mais salsichas. Aqueles cachorros quentes. Sim, os cachorros. Sim, é programa de TV também, não é? Mas é tudo do Guinness, eles têm programas. Depois há um programa de televisão, claro, museus, fazem espetáculos, organizam espetáculos aí pelo mundo e até, claro, é usado como uma ferramenta de marketing, que é, aliás, a sua gênese. Claro, a origem era assim mesmo. É verdade. Porque mais do que publicar números, o Guinness, eles vendem, e bem caro, recordes à medida de empresas e até de governos de turismo de alguns sítios, por exemplo. Tu podes dizer assim, nós fazemos a maior bolacha do mundo. E fazem. Mas pagam, uma marca qualquer de bolachas paga ao Guinness, para o Guinness ir lá e certificar. Não vai mentir, é de facto a maior bolacha do mundo. Claro. Mas sim, esse selo tem um preço, claro. Eu sou a última bolacha do pacote. De facto, és a última. Mas isto tem um preço, se queres ser a última do pacote. Muito giro. Sou a última Coca-Cola do deserto. Vamos lá ver. Mas agora paga cá, meu. E lá vai um juiz de blazer verde, que é assim, as suas fardas. Um dress code. É sempre um juiz. E pronto, e assim, o que nasceu para acabar com discussões de bar, acabou a alimentar um mundo inteiro, um planeta de bizarrices. Nós temos recordes do mais há coisas assim mais sérias. Portugal, a maior onda na Nazaré, não é? Essa maior tubo, como é que vocês chamam, até às coisas mais absolutamente alucinadas. Há a maior reunião de pessoas vestidas de Wall-E, sabes? Onde está o Wall-E? Tão fora. E no meio disto tudo, o Guinness World of Records transformou-se, eu diria, no árbitro mundial do disparate. Pois, é verdade. Fazes um disparate e tens o Sim, mete lá na caderneta. Sim, é uma espécie de Vaticano da excentricidade. O Vaticano reconhece os santos, eles reconhecem os excêntricos. Nem lá vêm os seus cardeais de fato verde. Sim. Que vêm ver. Usaram mesmo 145 mil ovos. Os homens, aqui em Ferreira dos Ezers, ninguém mente. Ninguém mente aqui. Está bem, está. A própria frase já é uma mentira em si mesmo. E já que falamos de bizarrices, claro, Portugal não podia faltar à festa, porque vocês adoram entrar para a história, seja como for. Claro. Seja com o maior pastel de nata do mundo. Não somos menos que os outros. Chegar ao Brasil, chegar à Índia, o maior pastel. Diz que seja o maior. Claro. A maior não, é a Catrineta. E portanto já tem um longuíssimo currículo no Guinness. Portugal tem muitas entradas, todas absurdas, naturalmente. Porque o que vocês gostam, no fundo, é de juntar muita gente. Vocês adoram conviver. Festa. Comer bem, pão com chouriço. E no fim, baterem muitas palmas, todos contentes. É o que vocês cá mais têm, Tiago. Olha, nós temos um recorde deste programa que tem os ouvintes mais fixes. Este podcast. Vamos viajar na maionese, o vídeo da Matilde Calado, o patrocínio dos nossos amigos da Bacana Play, ainda também a produção da Força de Produção, o vídeo, já disse, da Matilde, a voz off da Mia Tomé, e a música da Matilde. Claro, o vídeo é mesmo da Matilde. De qualquer uma das câmaras que estão aqui, o vídeo é todo da Matilde. Aquela, esta, sim, tudo da Matilde. Mas há também uma música que é do Noise Earth, aparentemente do Noise Earth. Estamos de regresso para se ela roubou em algum lado. A origem disto, ninguém nos pergunta porque nós não podemos responder. Para a semana a mais. Ela disse nunca, as câmaras não podem aparecer, as câmaras nunca podem. Sim, e nunca aparecem mesmo. Pois não, estão a filmar. Até para a semana. Para a semana. Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.